Sejam bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. Meu propósito é, nesse vídeo e nos próximos, se Deus me permitir, é gravar uma série de vídeos ou de mensagens que estarão baseadas no Natal. Então eu quero trazer algumas mensagens sobre o Natal. Então, de uma maneira especial, nós iremos focar nesse e nos próximos vídeos na pessoa do Senhor Jesus e no nascimento do Senhor Jesus. E hoje eu quero começar pelo primeiro evangelho das Escrituras, que é o evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Mateus ele era um cobrador de impostos. Mateus também era chamado de Levi. E Mateus se tornou um dos discípulos e amigos do Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos que tem uma marca judaica. Mateus escreveu especialmente para os judeus ou a nação de Israel, embora o seu evangelho fosse alcançar também os gentios. Inicialmente o evangelho de Mateus ele foi escrito para judeus cristãos que criam em Jesus como o Messias. E aqui nós iremos verificar o nascimento de Jesus e iremos aprender que Mateus ele vai tratar especialmente sobre as boas novas de Deus. E as boas novas no original nada mais são do que as boas notícias. E qual é a boa notícia de Deus para a humanidade? Qual é a boa notícia que Mateus escreveu e compartilhou com os judeus cristãos e posteriormente para os gentios? A boa nova é essa, o nascimento de Jesus. Então nós iremos fazer algumas observações dentro dos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus, que é onde nós temos o registro do nascimento do Senhor Jesus. E aqui nos capítulos 1 e 2, nós temos o seguinte esboço. Em primeiro lugar, nós iremos observar que Mateus ele vai tratar sobre a linhagem de Jesus. Em segundo lugar, e isso está em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Em segundo lugar, Mateus vai tratar sobre a chegada de Jesus. Isso está em Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Em terceiro lugar, Mateus vai falar sobre a adoração que Jesus recebeu. Isso está em Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12. E em quarto lugar, Mateus vai abordar a questão dos adversários de Jesus. Isso está em Mateus capítulo 2, do verso 13 ao 23. Então vamos lá. Sobre o nascimento de Jesus, em primeiro lugar, a primeira observação que nós precisamos fazer é sobre a linhagem de Jesus, ou seja, os antepassados de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, aqui nós vemos a primeira marca judaica do livro do Evangelho de Mateus. Por que o Evangelho de Mateus ele tem um caráter judaico? Porque ele tem características que eram peculiares, eram próprias da nação de Israel. E uma delas, de forma específica, era a genealogia. Então, Mateus, como ele escreve em primeira mão para os cristãos judeus, ele começa com uma genealogia. E a genealogia
falava sobre os antepassados de Jesus, ou seja, sobre a família de Jesus que veio antes dele, para provar que Jesus era um descendente de Israel e que ele iria cumprir exatamente aquilo que a Bíblia falava acerca do Messias. E os antecedentes, os antepassados mais famosos de Jesus, que Mateus irá registrar aqui no seu evangelho, está logo no capítulo 1, no versículo 1 de Mateus, onde ele diz: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Então, os dois descendentes os dois antepassados mais famosos de Jesus são Abraão, em primeiro lugar, e Davi, em segundo lugar. Abraão, ele é o cabeça da nação de Israel. Ele é o chefe da nação judaica. Então, Mateus, para provar que Jesus veio do povo hebreu, que é uma outra designação para Israel, ele fala: Jesus é descendente de Abraão, é filho de Abraão. E Davi é o líder da família da qual veio Jesus, a família de Judá, a tribo de Judá. Então, Abraão é o líder da nação da qual veio Jesus. E Davi é o líder, o cabeça, o chefe da família da qual nasceu Jesus. Então, todos os judeus conhecem quem foi o patriarca Abraão e quem foi o rei Davi. Quando Mateus relaciona Jesus com Abraão e com Davi, ele está deixando claro, sem nenhum tipo de dúvida, que Jesus é um israelita por legitimidade. Então, não tem como haver nenhum tipo de dúvida sobre isso. A genealogia, ela é uma espécie de documento. Por exemplo, como que eu provo que eu pertenço à minha família? Através de documentos. E tem uma coisa também que nós usamos muito, que são as fotografias, né? Então, nós, através das fotos, conseguimos conhecer os nossos antepassados, os nossos familiares que já faleceram. A genealogia do povo hebreu era um documento através do qual eles sabiam quem pertencia a qual tribo da nação de Israel. Jesus aqui, ele pertence à tribo de Davi. Então, Jesus, ele pertence à família de Judá. Então, o primeiro ponto que nós temos que observar sobre o nascimento de Jesus é exatamente isso: a sua genealogia, a sua linhagem, o seu documento histórico, qual a sua família, a sua origem. Isso Mateus deixou registrado no capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Não iremos ler porque são vários versículos e nós precisamos ganhar tempo. A segunda observação que precisamos fazer sobre o nascimento de Jesus é sobre a sua chegada. O Messias finalmente nasceu. Ele finalmente chegou. E isso está do verso 18 ao 25. Vamos fazer essa leitura. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Vejam, a virgem ficará grávida,
ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Aqui nesse relato de Mateus, nós vemos como que Jesus chegou ao mundo. O Senhor Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito eterno de Yahvé, no ventre de uma virgem chamada Maria, e então ele recebeu um pai por adoção, e esse pai creu nas palavras do anjo e lhe deu o nome de Jesus. Aqui está também uma das marcas judaicas do Evangelho de Mateus, porque Mateus ele vai usar repetidamente essa expressão para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. E nós vamos ver que Jesus ele cumpre as promessas do Antigo Testamento que diziam respeito ao Messias. E Mateus prova aqui, através disso, que Jesus é o Messias prometido à nação de Israel. Ou seja, Jesus é o rei messiânico, é o rei que a nação hebreia esperava, é o rei que a nação judaica estava aguardando. Então, ele finalmente chegou. E, em resumo, nós podemos dizer que Mateus queria passar essa mensagem para os cristãos judeus. Quem é Jesus? Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Em resumo, a mensagem de Mateus é essa. Quem é Jesus? Jesus é Deus conosco. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Jesus é o Deus homem. Jesus é o caminho que nos leva para junto de Deus. Então, essa é a mensagem que Mateus passa em primeira mão para os cristãos judeus e depois para os gentios que iriam crer na mensagem do Evangelho. E essa aqui é a mensagem, essa é a boa notícia. O Senhor Jesus, ele nasceu, ele chegou. A terceira observação que nós iremos fazer é sobre a adoração que Jesus recebeu já no seu nascimento. Isso está em Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho,
pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Aqui nós temos a primeira adoração que Jesus recebe, que está registrada no Evangelho de Mateus. Ele é adorado logo no seu nascimento, e isso Mateus mostra que Jesus, ele tinha a natureza divina, ou seja, ele era um com Deus, ele era um com o Pai, exatamente como o Messias seria. E quando esse Messias nascesse, ele seria chamado de Deus forte, Pai da eternidade. E quando Mateus mostra que Jesus recebeu louvor, honra, glória, presentes com a sua chegada, com a sua vinda, ele está mostrando: ele é Deus, ele é o Messias, ele é a segunda pessoa da triunidade divina, da triunidade santa. E a quarta e a última observação que nós iremos fazer sobre o nascimento de Jesus está em Mateus capítulo 2, do verso 13 ao 23, que fala sobre os adversários de Jesus. Quando Herodes manda matar todas as crianças que eram recém-nascidas e eram abaixo de 2 anos. O que é interessante aqui de nós observarmos é que Jesus acabara de nascer e ele já tinha adversários. Ele mal tinha chegado no mundo e ele já despertou a ira de líderes religiosos e líderes poderosos. Ele despertou a fúria do rei Herodes, o rei da Judéia, o rei daquele povo, e dos outros demais líderes religiosos de Israel. Então a gente vê que Jesus, desde o princípio, ele foi uma pessoa diferente, exatamente porque ele era o Messias. E é isso que Mateus está mostrando e provando para os seus leitores. Ele, através do seu nascimento, nós vimos a sua linhagem, a sua chegada, a adoração que recebeu e os seus adversários. E graças a Deus, que Deus, por meio miraculoso, através de um sonho, avisou José que deveria pegar o menino com Maria, sua mãe, e todos eles deveriam ir para o Egito até que aquele rei então morresse. E graças a Deus por isso. Meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo nasceu, ele chegou, ele veio, se manifestou, se encarnou, e o seu nome Jesus, a designação Jesus no grego significa Iesus, e esse nome aponta para o hebraico que significa Yeshua, que é o mesmo que Josué. Jesus era um nome comum entre os judeus, mas o nome Jesus mostra exatamente qual era a missão do Messias. O nome Jesus significa Deus salvará. E através de Jesus, Deus nos salvou da condenação e da perdição. Então, essa foi a primeira mensagem sobre o Natal que eu compartilhei convosco, entre outras que eu irei compartilhar essa semana com a permissão de Deus. Então, Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.